1. O primeiro cavaleiro, o cavalo branco, Apocalipse 6, 1-2. João vê um cavalo branco, e o cavaleiro tem um arco, recebe uma coroa e sai vencendo e para vencer. Existem duas interpretações principais, ambas muito conhecidas entre estudiosos. Interpretação 1. Representa o espírito do engano. Muitos entendem que esse cavaleiro simboliza o falso Cristo, ou seja, o espírito da falsa paz, do engano religioso e das ideias sedutoras que enganam multidões. É um cavalo branco, uma cor que remete à pureza, mas o cavaleiro não é Cristo, ele imita Jesus para confundir. Representa a distorção da verdade, a proliferação de falsas doutrinas, a apostasia e os movimentos que parecem ser de Deus, mas não são. Interpretação 2. Representa o próprio Cristo atuando pela palavra. Alguns entendem que o cavaleiro seria uma figura do Evangelho se espalhando, pois branco simboliza pureza e vitória. Mas, no contexto da sequência dos outros cavaleiros, guerra, fome e morte, a interpretação de que é o espírito do engano se encaixa mais com a ordem profética. Significado resumido: seta para a direita a disseminação do engano espiritual. Seta para a direita a falsa paz. Seta para a direita ideologias, crenças e movimentos que parecem luz, mas tiram muitos do caminho. 2. O segundo cavaleiro, o cavalo vermelho, Apocalipse 6 para 3-4. O segundo cavalo é vermelho, e ao cavaleiro é dada a autoridade de tirar a paz da terra, para que os homens se matem uns aos outros. O vermelho simboliza sangue, guerra, violência. Esse cavaleiro representa guerras entre nações, conflitos civis, aumento da violência, derramamento de sangue, ódio crescente, divisão entre povos, famílias e sociedades. A Bíblia diz claramente que ele tira a paz da terra. Isso mostra que, conforme o fim se aproxima, a humanidade veria conflitos intensificados, guerras mundiais, clima constante de medo e insegurança. Significado resumido: seta para a direita guerras e violência generalizada. Seta para a direita ausência de paz entre povos e nações. Seta para a direita aumento da maldade e da agressividade humana. 3. O terceiro cavaleiro, o cavalo preto, Apocalipse 6 para 5-6. O cavalo preto traz um cavaleiro segurando uma balança, e uma voz anuncia preços altíssimos para alimentos básicos, trigo e cevada, indicando crise econômica e fome. Esse cavaleiro simboliza fome mundial, escassez de alimentos, inflação alta, desigualdade social crescente, economias colapsando, pobreza aumentando. A balança representa a medição rigorosa, como se fosse racionamento. Naquele tempo, o preço de um punhado de trigo custando 1 denário, salário de um dia inteiro, mostra o impacto da fome. O trabalhador ganha o suficiente apenas para uma refeição, nada mais. E a ordem, não danifique o azeite e o vinho, indica que alguns produtos de luxo permaneceriam, mostrando desigualdade entre ricos e pobres. Significado resumido: seta para a direita fome, miséria e escassez. Seta para a direita crises econômicas mundiais. Seta para a direita desigualdade social crescente. 4. O quarto cavaleiro, o cavalo amarelado, PALHA, Apocalipse 6 para 7-8. O último cavalo é de cor amarela esverdeada, a cor da palidez, da decomposição, da morte. Seu cavaleiro se chama Morte, e o inferno o segue. Eles recebem autoridade para destruir pela espada, violência, fome, peste, doenças, feras da terra. Este cavaleiro simboliza a morte em grande escala, causada por múltiplos fatores: epidemias, doenças novas e antigas, catástrofes, violência extrema, fome intensa, colapso social. O detalhe do inferno seguir atrás indica que muitos morrem sem salvação, presos em suas escolhas afastadas de Deus. Significado resumido: seta para a direita morte física e espiritual. Seta para a direita epidemias e calamidades. Seta para a direita juízo que alcança os que rejeitam a voz de Deus. O significado espiritual dos quatro cavaleiros. Os quatro cavaleiros mostram que, antes do fim completo, o mundo experimentará 1. Engano espiritual, cavalo branco. 2. Conflitos e guerras, cavalo vermelho. 3. Crise, fome e escassez,
cavalo preto. 4. Morte e juízo, cavalo amarelo. Eles não aparecem para assustar os fiéis, mas para alertar e preparar. O Apocalipse não foi escrito para gerar medo nos servos de Deus, mas para fortalecer a fé, mostrar que Deus tem o controle, revelar que nada acontece sem permissão divina, preparar a igreja para o retorno de Cristo, mostrar que o mal tem limites, anunciar que a vitória final pertence ao Cordeiro. A Bíblia afirma que quase tudo isso já se manifesta no mundo, mas ainda não em sua intensidade final. É como dores de parto, sinais claros de que algo maior está por vir. Como o crente deve encarar os cavaleiros? O cristão não deve viver assustado, mas vigilante.